Direto ao assunto da Rádio Observador, hoje com Alexandre Poço, líder da Juventude Social Democrata, responsável pela organização de um novo livro sobre Sá Carneiro, na altura em que se assinala a morte do antigo Primeiro-Ministro. A JST publica o livro 40 anos, 40 testemunhos, uma entrevista conduzida por Judite França e Paulo Ferreira. Alexandre Poço, bom dia, mais uma vez obrigada por se juntar a nós. A ideia de reunir depoimentos nestes 40 anos da morte de Sá Carneiro foi uma forma de assinalar a data com outra roupagem, apesar do tanto que já se escreveu sobre Sá Carneiro, sobre o antigo Primeiro-Ministro. Olá, muito bom dia. Sim, 40 anos exigem uma forma de homenagear o nosso fundador e antigo Primeiro-Ministro especial, e por isso entendemos que devíamos convidar um conjunto alargado de personalidades da sociedade portuguesa para que ao fim de 40 anos não só falassem sobre Francisco Sá Carneiro, aqueles que o conheceram, mas também aqueles que não o conheceram, e temos bastantes testemunhos de pessoas que não o conheceram, mas que bebem do seu legado e que... Acha que conseguiram inovar com este livro? É um conjunto de testemunhos que nunca tinha sido recolhido com estas personalidades. Já muito se escreveu sobre Francisco Sá Carneiro, mas 40 anos implica revisitar outra vez o seu pensamento e perceber como é que ele ainda é atual, quais os desafios que o país ainda hoje tem que superar, e que Francisco Sá Carneiro merece essa homenagem, mas também merece ser uma fonte de inspiração. E sendo nós jovens, decidimos fazer este livro com pessoas mais velhas, outras menos velhas, que procuram falar de um legado de Francisco Sá Carneiro, de um país que ainda está por fazer. O PSD gosta de afirmar-se como o partido onde cabem muitas discordâncias, linhas ideológicas que nem sempre são coincidentes e que são alternativas dentro do campo social-democrata. Acha que Sá Carneiro é uma espécie de elemento agregador do partido, aquele ponto de encontro, porque nós de facto vemos todos os ex-líderes, obviamente, que nem sempre estiveram de acordo aqui a confluir em torno de Sá Carneiro. É ele esse ponto de encontro de todas as divergências do partido? Eu em vez de ponto agregador ou ponto de acordo, chamar-lhe uma fonte de inspiração para qualquer militante ou para qualquer dirigente do Partido Social Democrata. E Francisco Sá Carneiro tem essa capacidade de unir o partido em seu redor, porque representa um ideal fundacional para todos aqueles que acreditam que a visão do PSD é a melhor e é aquela que deve ser maioritária na sociedade portuguesa. É uma obra de homenagem, claro, onde só se lêem, digamos, louvores. Não pensaram em falar com detratores de Sá Carneiro? Ou eles não existem críticos de Sá Carneiro para, enfim, perceber quais são os defeitos do homem, porque com certeza os tinha como temos todos. Naturalmente ter defeitos faz parte da natureza humana, mas ao longo dos 40 testemunhos não é apenas um exercício de elogio, é um exercício onde também não estão apenas e só militantes do PSD ou antigos dirigentes históricos do PSD, estão também personalidades ligadas ao Partido Socialista, ao CDS-PP, ao PPM, independentes, em que não fazem apenas um exercício apenas de elogio ao Francisco Sá Carneiro, descrevem-no, e é também possível, através da leitura do livro, verificar que há alguns traços da sua personalidade que cada personalidade que decidimos convidar descreve da forma como os vê, ou seja, não vejo apenas como um exercício de elogio. Como é óbvio, tem um objetivo de homenagear o fundador do PSD. Quando se assinalam 40 anos da sua morte, e 40 anos é uma data forte e uma data que merecia uma homenagem especial, mas não é única e exclusivamente um exercício de puro elogio. Alexandre Poço, Sá Carneiro desapareceu, teve um desaparecimento relativamente precoce na vida pública e política, e este exercício que lhe pedimos agora pode ser complicado, mas esse consenso à volta dele não terá a ver com isso também? Isto é, se ele continuasse vivo e na sua carreira política, provavelmente hoje seria muito menos consensual do que é. Eu acredito que as circunstâncias de a morte de Francisco Sá Carneiro ajudaram à criação de um certo mito em seu redor, mas não tenho dúvidas, quando vemos
o papel que teve na fundação da democracia, quer antes, quer após 25 de Abril. O seu combate para que a democracia fosse uma democracia plena e não fosse uma democracia tutelada por nenhum poder militar, ou a luta por a adesão de Portugal à União Europeia, que são marcos que o distinguem e que, se tivesse sobrevivido mais tempo, o país seria diferente, acredito eu, para melhor, mas que de qualquer forma o colocariam sempre em primeiro plano no âmbito dos pais fundadores da democracia. E se ele regressasse hoje, acha que iria reconhecer este PSD, o PSD de hoje, como o PPD que ajudou a fundar? As organizações evoluem naturalmente, mas se há coisa que eu penso que Sá Carneiro iria identificar no PSD de hoje, como no PSD que lhe sucedeu ao longo dos 40 anos em que já não esteve presente desde 74, é um traço enorme reformista e uma vontade enorme de conseguir reformar Portugal para melhorar a qualidade de vida dos portugueses, para garantir que temos uma economia competitiva, que temos serviços públicos de qualidade que oferecem a todos um mínimo patamar de igualdade de oportunidades, e há esse Portugal por fazer. Ou seja, Sá Carneiro não viu Portugal democraticamente consolidado e membro de pleno direito da União Europeia, não viu também um Portugal que viu enormes avanços na saúde, na educação, nas infraestruturas, mas é também ainda um Portugal marcado por traços que, se estou certo, revoltariam Francisco Sá Carneiro. Sá Carneiro era um homem de centro-esquerda mais do que de centro-direita. Pergunto-lhe como é que Sá Carneiro hoje em dia olharia para uma aliança com o Chega? É um exercício especulativo que não seria muito injusto, que não seria justo para mim fazer à figura de Francisco Sá Carneiro. Nós estamos num Portugal diferente em 2020 daquilo que era o Portugal pós-revolucionário ou o Portugal de 1980. Agora há um traço que não tem... Mas admite que em 1980 Sá Carneiro ficaria horrorizado com essa ideia? Não tenho a mínima dúvida que Francisco Sá Carneiro reconheceria no PSD de hoje e no PSD que lhe sucedeu ao longo das diferentes lideranças uma vontade de construir uma solução maioritária na sociedade portuguesa com o PSD a liderar. Porque essa foi sempre e é sempre a vocação do PSD. Mas ele fez-lo na altura na Aliança Democrática, na qual não esteve incluída a extrema-direita da altura, que era o Mirne. O PSD é um partido reformista, comprometido com o Estado de Direito, democrático. Não sei se talvez... Vamos fazer então... Deixa-me perguntar-lhe então diretamente, não falando agora de Sá Carneiro, mas falando da sua opinião, enquanto líder da JSD, isso também é relevante. Como é que olha para o acordo com o Chega nos Açores? Veja, não é o momento de... Já foi tudo dito sobre esse assunto. Este é o momento de... Mas o Alexandre Poço não falou sobre a questão... Já tive a oportunidade... Peço desculpa, então eu não dei conta. Já tive a oportunidade de falar em várias entrevistas e em várias declarações públicas de que o PSD deve procurar fazer os seus entendimentos com as forças moderadas à nossa direita. Tive a oportunidade de falar disso a propósito das ações autárquicas, tive a propósito de falar disso após ter sido eleito líder da JSD e todos no PSD concordamos que o campo do PSD é o campo da moderação, é o campo do centro-direita. Iniciativa Liberal e CDS, imagino, não é? Isso não tenho qualquer dúvida e, portanto, também não é justo estar a fazer um exercício de homenagem a Francisco Sá Carneiro que é poluído por uma discussão sobre coligações com coisas que o PSD nunca será. O PSD nunca será um partido de extrema-direita, o PSD nunca se aliará às ideias que vêm na sociedade, polos de inimizade, polos de ódio, que não respeitam a pessoa humana, que não respeitam a sua dignidade. Ora, era não reconhecer a história do PSD ou não conhecer o PSD
para se poder afirmar que o PSD trairia o pensamento de Francisco Sá Carneiro em torno desses valores que são fundacionais no nosso partido. Muito bem. E que são Deixa-me também fazer... que nós temos para o futuro do país. Nós já não temos muito tempo, mas deixa-me perguntar-lhe, enfim, isto também não é, provavelmente não é um assunto novo, mas também não há sempre novidade nas perguntas. Foi eleito o líder da JST, não há muito tempo, mas já está, digamos, a fazer o seu caminho no cargo. Na altura não foi a escolha direta de Rui Rio. Isso acabou por não fazer diferença na forma como tem feito, como tem feito o seu cargo, falta uma palavra. Exercido o seu cargo, era isso. O PSD, acredito eu, e a JST são das organizações partidárias mais livres do nosso país, em que nós escolhemos quem queremos apoiar e quando existem eleições fazemos as nossas escolhas. Não tem hoje cabimento falar de divisões internas porque não há período eleitoral. A relação do líder da JST, neste caso a minha, com o presidente do PSD, com o Dr. Rui Rio, é extremamente positiva, com o respeito daquilo que é a função de cada um enquanto líder do PSD, o outro enquanto líder da JSD, existe uma relação de lealdade, de respeito pela autonomia da estrutura que lidero e de garantir que a JSD é um polo de atração de novos quadros, de garantir que ajuda ao PSD na sua autonomia, e esse respeito, essa relação de lealdade e de autonomia que existe entre mim e o Presidente do PSD. Alexandre Poço, líder da JST, no Direto ao Assunto de hoje. Alexandre Poço, muito obrigado. Muito obrigado.